Patrícia, boa tarde à Joana. Eu lamento que, efetivamente, este tipo de evento venha poluir ou, pelo menos, conspurcar a imagem daquilo que era uma manifestação legítima de protesto ou a propósito da greve geral de hoje. Deixa-me dizer, Patrícia, que eu tive uma reunião de trabalho na Assembleia da República por volta das 2h30, estava no lugar certo, à hora certa, e por volta das 13 da tarde, 13h15 da tarde, percebi, no local onde eu estava na reunião, que estavam a mandar sair pessoas que não estivessem ou que não fizessem parte da Assembleia da República, porque estava a decorrer ou estava a terminar, a finalizar um encontro de uma organização ligada a uma fundação que é a Israel Alliance Foundation, onde estava um ministro israelita e vários parlamentares israelitas na Assembleia da República, e quando eu saí houve uma saída abrupta. Aliás, esses parlamentares israelitas estavam a ser, e convidados, estavam a ser retirados da Assembleia da República porque havia a informação de que se estaria a aproximar-se do local onde havia a concentração da manifestação um grupo de pessoas ligados ou reconhecidos como ligados a movimentos, ou ao movimento antifaz, ou ao movimento pró-Palestina, que iriam ali protestar contra a presença de elementos israelitas na Assembleia da República. Portanto, pode haver aqui uma confusão de uma mistura, efetivamente, aquilo que eu vi quando saí às 3h30 da Assembleia da República foi precisamente à hora em que chegou o Corpo Especial de Polícia. Foi, de facto, impressionante o aparato. Chegaram cerca de 40 viaturas da Unidade Especial de Polícia. Estavam já alguns elementos da CGTP, mas eu via aproximarem-se efetivamente destes indivíduos. Pedro, vamos continuar o teu testemunho, mas para já vamos até Lisboa, até à Assembleia da República. Lá que está a Raquel Frederico. Raquel. Estamos aqui no meio da ação, onde estamos atrás da Polícia de Segurança Pública. Para lá da linha de segurança vemos várias pessoas encapuzadas, não querem ser identificadas por estes agentes. A verdade é que já pelo menos 5 pessoas foram detidas nestes tumultos que aconteceram esta tarde em frente à Assembleia da República e que, entretanto, foram andando pelas ruas. Portanto, a Polícia de Segurança Pública avançava sobre os manifestantes e os manifestantes iam deixando o seu rastro quase de destruição, não é? Porque vimos vários caixotes de lixo incendiados, muito lixo, próprio lixo no chão, garrafas de vidro, garrafas de metal. E lá está, estamos aqui neste impasse. A Polícia de Segurança Pública parece estar a fazer um compasso de espera. A realidade é que ainda há bastantes protestos, bastantes manifestantes que aqui se encontram, alguns deles encapuzados, com a cara tapada, outros deitados no chão, melhor, sentados no chão. Esta manifestação, que foi pacífica até à chegada à Assembleia da República, acabou então nestes tumultos entre a Polícia de Segurança Pública e as dezenas de manifestantes que foram ficando em frente à Assembleia da República e que, entretanto, acabaram por ser então desmobilizados pelos agentes da autoridade. A realidade é que continuam a chegar agentes da Polícia de Segurança Pública aqui ao local, exatamente porque está a ser difícil desmobilizar estes manifestantes que aqui se encontram. Muito obrigada. Acabámos de receber a orientação para nos chegarmos para trás, para a nossa segurança, minha e do Daniel Comédias, repórter de imagem, que vos está a mostrar exatamente aquilo que se passa. É um impasse. Nós estamos atrás da linha de segurança, feita pela Polícia de Segurança Pública, e do lado lá estão vários manifestantes, dezenas de manifestantes, que aqui continuam. Devo dizer, afirmar que estes tumultos aconteceram, ou melhor, começaram com vários manifestantes a bloquear a passagem de viaturas em frente à Assembleia da República. Rapidamente a Polícia de Segurança Pública interveio e aqui estamos neste impasse em que a Polícia de Segurança Pública avança nas ruas adjacentes à Assembleia da República, mas os manifestantes aqui ficam. E avançamos nós aqui em estúdio. Pedro, regressamos ao teu relato. Tu estavas a dizer-nos que diste essas informações à Exatamente. polícia. Eu, de facto, estranhei, uma vez que parecia que a situação era uma situação relativamente pacífica.
Assisti à chegada daquele aparato, percebi também que todas as ruas que vão desde o lado da Estrela até à Assembleia da República, incluindo algumas ruas da Lapa, já tinham sido fechadas pela polícia. E quando eu saí, de facto, estava a chegar a unidade especial de polícia, eu perguntei porque não havia ali situações que me parecessem motivadoras de tanta presença policial e foi-me explicado que tinham sido alertados para a chegada destes indivíduos que, à partida, estariam na disposição de causar distúrbios. Deixa também dizer-te uma coisa, eu tive que subir da Assembleia da República até ao Largo da Estrela porque estavam as ruas fechadas. O trânsito estava absolutamente caótico porque as pessoas foram completamente apanhadas de surpresa. Portanto, as ruas foram fechadas de repente e deixa-me dizer que foi uma situação de enorme tensão até entre a polícia e, sobretudo, os comerciantes da zona, porque ninguém estava a perceber muito bem a razão do encerramento daquelas ruas e eu assisti a muitos comerciantes indignados com a própria polícia porque, de repente, ficaram com as ruas fechadas e sentiam-se prejudicadas, digamos assim, no seu negócio. E houve ali alguns focos de tensão que eu me apercebi com a polícia a ter alguma dificuldade em explicar às pessoas porque é que estava a fechar as ruas. Mas eu, efetivamente, agora já percebemos quando saí da Assembleia da República, realmente estava lá uma manifestação relativamente reduzida da CGTP e no fundo da rua, portanto, até do Poço dos Negros, via-se ao fundo a chegada daqueles elementos que estão agora, de facto, a causar estes distúrbios, que eu repito, não têm nada a ver com a legítima manifestação da greve de geral de hoje, mas que foram ali única e exclusivamente para, no fundo, tentar criar ali alguma situação de tensão com a polícia, o que conseguiram, diga-se de passagem. Bem, Joana, estamos sempre com uma janela aberta para o João Ferreira e para o Francisco Penin, sempre que se justifique pelo menos 5 detidos neste dia de manifestação, mas na realidade estes dois movimentos acabaram por se juntar num só e é isto a que estamos a assistir. Hoje é dia de greve geral, é principalmente uma greve geral contra o pacote laboral, ou pelo menos as propostas de alteração ao pacote laboral, mas gostava de ouvir a tua opinião primeiro sobre isto. Boa tarde. Em primeiro lugar, eu lamento muito que uma legítima greve, penso que se pensar da greve, tenha a sua opinião que se tiver sobre o pacote laboral, não interessa. É uma greve legítima e é, de facto, lamentar que fique manchada com agressividade, com tumultos e com comportamentos vândalos. De qualquer forma, eu fico um pouco alertada com isto, Patrícia, porque não é comum nas greves gerais em Portugal haver este tipo de situações. Não é, felizmente, não estamos habituados a ver este tipo de agitação. E temos visto, enfim, que há na sociedade portuguesa, aqui e acolá, alguns focos de tensão que não são comuns. Eu gostava de relembrar, por exemplo, o coquetel Molotov que foi atirado aqui há umas semanas em cima de uma manifestação contra o aborto e pela família. Coquetel Molotov esse que felizmente não fez mortos, mas que, enfim, é uma situação de alarme. Também não é, felizmente, também não é banal no nosso país termos esse tipo de situações. Quer dizer, já foi... Temos ali várias tochas e very lights. Exatamente. Também, o que é que nós vemos hoje? Exatamente. Vemos isso. Vemos tochas, vemos caixotes de lixo incendiados, vemos provocações de garrafas de vidro atiradas aos polícias, provocações, todo o género. Isto não é comum numa greve geral, mancha a greve geral e não é comum. Isto aliado ao Molotov, que eu falava sobre esse dia da manifestação pelo direito à família, etc. Repara, em toda a Europa neste momento há um problema com o ressurgimento do extremismo de esquerda. Na Alemanha, na França, na Grécia, em Itália, sobretudo ligava, por exemplo, na Alemanha, o movimento Vulcão, sobretudo ligava a movimentos anarquistas e ecologistas, que têm trazido às ruas, outrora pacíficas e sem problemas de maior, justamente situações como estas que nós estamos a assistir aqui hoje. Portanto, tumultos, provocação à polícia, com vários distúrbios e atos de vândalos. Isto preocupa-me porque espero que isto não chegue de facto a Portugal e a chegar, espero que estejamos preparados para responder. Já lá vão os tempos bem longínquos, não é, de outrora, onde tivemos, no pós-25 de Abril, muitas situações complexas, com bombas, com assaltos, com sequestros, etc. Foram tempos quentes, foram tempos difíceis, mas a verdade é que vivemos momentos durante muitos anos sem problemas de maior, não é? Mesmo em manifestações muito maiores que a de hoje.
Realmente houve um pacificar. Houve uma pacificação. Tivemos manifestações nestes anos de democracia muito mais expressivas que a de hoje, sem qualquer problema na rua. Portanto, espero que isto não seja mais um sintoma de uma tensão e de uma polarização muito vincada, muito acentuada que estamos a assistir. Francisco, e vamos olhar ainda para esta situação nas ruas de Lisboa. Estas são imagens que estão a chegar em direto ao ecrã do NOW. Mostram o contingente da polícia numa situação de impasse. De facto, do outro lado estão os manifestantes. Eu diria que esta é a zona da Rua de São Paulo. Não tenho a certeza absoluta que seja mesmo a Rua de São Paulo, mas eu diria que é, pelo que eu conheço da zona, é já uma zona bem perto do Largo de Santos, digamos assim. O que está do lado esquerdo da imagem agora do NOW. Em todas as outras imagens estamos a recordar alguns dos momentos mais tensos. O fogo nos contentores, a chegada dos bombeiros, o contingente da polícia a avançar também sobre os manifestantes. Quanto a detenções que saibamos, serão 5. Eventualmente podem ser mais, mas que tenhamos visto em direto no NOW, vimos 5 pessoas a serem detidas. É possível, no entanto, que haja mais detidos, João. Detenções confirmadas aqui em direto no NOW. Aliás, temos imagens dessas detenções. Estamos a ver agora as 3 primeiras detenções e depois, passado alguns minutos, estas terão sido as primeiras detenções. Acompanhamos também aqui em direto outras 2 detenções. Mas, agarrando na informação que nos foi dada aqui no NOW pelo Pedro Proença, de que estava no interior da Assembleia da República, foi alertado para a chegada, e as forças de segurança sabiam isso, de um grupo de ativistas, digamos assim, que a propósito da visita de uma delegação de Israel na Assembleia da República iriam em direção à Assembleia da República com o intuito, claro, de provocar distúrbios. É importante relembrarmos aquilo que sabemos que aconteceu, que foi num determinado momento, já depois do líder da CGTP ter terminado o discurso e da maior parte do grosso da manifestação ter abandonado a Assembleia da República, terá chegado este grupo de manifestantes e, num primeiro momento, estes manifestantes, de acordo com os relatos que nos foram chegando, tentaram impedir que a polícia voltasse a reabrir esta rua ao trânsito, a rua em frente à Assembleia da República, e depois terão arremessado garrafas contra a polícia. E depois surgiram os inevitáveis confrontos, Patrícia. Os inevitáveis confrontos a que assistimos aqui no NOW, uma situação inusitada, pelo menos no final desta greve geral. Pedro, estávamos a analisar exatamente todas estas imagens, que de resto continuamos a ver com o arremesso de tochas, uma situação que, como a Joana lembrava, nós não estamos habituados a assistir a esta realidade nas ruas portuguesas. Eu volto a dizer, é lamentável que o legítimo direito ao protesto, à manifestação, comece a ser fortemente condicionado pela infiltração daquilo que são iniciativas perfeitamente legítimas por este tipo de movimentos. Devo dizer que, por aquilo que eu me apercebi, eu estava já na escadaria da Assembleia da República e as pessoas estavam a ser convidadas a abandonar rapidamente o local, os elementos da CGTP que estavam no local rapidamente desmobilizaram. Isto é, não houve ali quase nenhum momento em que se pudesse dizer que houve uma confusão entre as duas manifestações. Portanto, os elementos da CGTP desmobilizaram pacificamente e o seu lugar foi deixado a estes indivíduos que, entretanto, vinham de cima, portanto, da zona do Chiado, e que de repente se somaram ali àquela zona. E, de facto, é preciso dizer o seguinte: muitos destes elementos que estão hoje a causar estes distúrbios são elementos perfeitamente conhecidos das forças de segurança. Isto é, os movimentos destes indivíduos, que estão associados a diversos movimentos, como os Climaxi, como os Antifaz, movimentos pró-Palestina mais radicalizados, são elementos que são conhecidos das autoridades e houve capacidade, digamos assim, de antever com alguma antecedência, com alguma organização, a chegada destes indivíduos, porque certamente se a polícia não tivesse montado este perímetro de segurança mais musculado à volta da Assembleia da República, certamente que teríamos uma escalada diferente, que poderia passar perfeitamente pela até a invasão da própria escadaria da Assembleia da República e, quiçá, das próprias instalações da Assembleia da República. Repito, eram 3 horas, quando as pessoas
pessoas começaram a ser convidadas a sair rapidamente da Assembleia da República. Eu apercebi-me de facto que a delegação de parlamentares israelitas que estava numa sala, num evento organizado juntamente com alguns elementos parlamentares portugueses, saiu rapidamente numa porta lateral e foi conduzida a uns autocarros porque foram avisados que se aproximavam estes indivíduos. E, portanto, eu lamento de facto a nossa democracia e aquilo que hoje seria o legítimo protesto seja abafado por um acontecimento que só prejudica, no fundo, quem legitimamente protesta e quem legitimamente reivindica os seus direitos. Era exatamente isso que eu ia dizer-te, Joana. O que tinha terminado e corrido e terminado bem fica inevitavelmente manchado por esta situação. Aliás, hoje nós, todas as televisões, toda a comunicação social, naturalmente está a discutir este assunto, este tema, porque ele é extraordinário, ele sai da normalidade e não as reivindicações da CGTP ou dos trabalhadores portugueses ou as condições de vida, portanto, absolutamente destruíram aquilo que eram as reivindicações e o caderno, não é, trazido por estes trabalhadores. Isso é obviamente de lamentar. Eu, sinceramente, volto a reiterar, eu fico um pouco inquieta ao ver isto. Isto não é como em Portugal, nós não estamos habituados a ver isto e espero que não estejamos. Seja lá de que facção for, seja lá de que organização for, infiltrados, não infiltrados, movimentos orgânicos, inorgânicos, nós não estamos habituados, isto não é comum. E é fico muito desassossegada de perceber. São 5 detenções, atenção, para já. Porventura vão ser ainda mais. São pelo menos 5 detenções. Não foi um ato isolado de alguém que perdeu ali a cabeça, como ao princípio até se poderia supor, não é? Que há ali alguém que sai da norma, que bebeu umas cervejas a mais ou qualquer coisa. Não. Há claramente aqui uma tentativa de perturbar a ordem pública.